E eu vou estar aqui agora falando um pouquinho sobre a breve história da tabela periódica. Então, quando foi no século XVIII, a gente tinha cerca de 12 elementos químicos descobertos. Já no século XIX, a gente tinha cerca de 60 elementos descobertos. Então, o que aconteceu? Os estudiosos, pesquisadores químicos, enfim, começaram a tentar, achar alguma forma de organizar esses elementos de maneira que fosse útil. Dentre as formas, a gente teve a do Mayer, que se baseou apenas em aspectos físicos para fazer a organização dele, e também a do Mendeleev, que se baseou também nos aspectos físicos, mas também nos aspectos químicos. Então, o que aconteceu? O que a gente tem que saber? É que foi a partir dessas duas organizações, que nas quais eram bastante semelhantes, Foi a partir delas que surgiu a nossa organização atual da tabela periódica. Eles também, foi a partir dessas organizações que a gente pode saber que se eu organizar os elementos de maneira crescente ao meu número de massa atômica, eu vou ter ali uma repetição regular. E é isso. Classificação periódica moderna, Moseley e o número atômico. O desenvolvimento da tabela periódica de Mendeleev, não sei falar esse nome, não sei pronunciar. Elementos químicos por ele foram previstos, descobertos. E a tabela apresentava os elementos ordenados segundo sua massa atômica. O físico inglês Henry determinou o conceito de número atômico. As propriedades fisicais e químicas dos elementos variam periodicamente em função de seus números atômicos. E agora eu vou estar aqui dando continuidade, falando um pouquinho sobre a disposição desses elementos na tabela. Então, o que acontece, A gente tem os períodos, que é dividido de maneira horizontal. E o que a gente tem que saber? Que o número de um período corresponde ao número de camada eletrônica. Ou seja, elementos que possuem o mesmo tanto de camada eletrônica estão dispostos em um mesmo período. A gente também tem que lembrar que duas filas foram tiradas e colocadas lá para a parte inferior por motivos de praticidade, organização, que ia ficar muito longo, enfim, N fatores. E depois, nós temos os grupos ou famílias. E o que acontece aí? Já é distribuído de maneira vertical. São 18 colunas. Essas colunas, elas são numeradas de 1 a 18. E como é que os elementos são divididos? Elementos com os mesmos elementos químicos estão dispostos em uma mesma coluna, ok? Então, também, a gente tem que saber que do número 3 ao 15, as colunas possuem o nome do primeiro elemento da tabela. Já os outros possuem aí um nomezinho especial. Distribuição eletrônica e classificação dos elementos. Os elementos químicos podem ser classificados em elementos representativos, metais de transição externa e metais de transição interna. Os elementos representativos caracterizam-se por apresentarem um elétron de diferenciação. Para determinar se um elemento é representativo, realiza-se sua distribuição eletrônica. Bom, e vocês sabiam que a gente também pode encontrar os elementos na tabela utilizando apenas a distribuição eletrônica? Podemos sim, então vamos lá ver como é que faz. Para descobrir o período é muito fácil, é só você saber o número de camadas eletrônicas e tudo mais. Olha só, se tiver duas camadas, segundo período, três camadas, terceiro período e assim por diante. Já o grupo ou família também é muito simples. É só você fazer a distribuição eletrônica, depois, caso for um elemento aí representativo, você vai pegar aí o número da camada de valência, vai ver o número de elétron e pronto. O número de elétron é o número que você vai encontrar aí na sua tabela periódica. Claro que a gente tem aí algumas regras, exceções, enfim. Como, por exemplo, a gente sabe, se a gente vê lá na tabela, se terminar em P, basta somar o número de elétrons com 10, que aí vai te dar a localização. O hidrogênio não é um metal alcalino, ele não está em nenhum dos grupos da tabela periódica. E é isso. Então, tem várias outras mais, Mas para não demorar muito, eu trouxe essas duas aqui para vocês. Então, pesquisem mais. Metais e não metais. Classificação utilizada para os elementos da tabela periódica diz respeito ao caráter metálico. Os elementos são classificados em metais e não metais.
Os metais têm a temperatura ambiente e os não metais têm maus condutores de eletricidade e de calor. Bom, e agora a gente vai ver um pouquinho sobre propriedade aperiódica e propriedade periódica. Bom, a gente sabe que isso vai muito do número de massa atômica, né? Porém, o que a gente tem que saber aqui? A propriedade aperiódica, ela não se repete regularmente, já a periódica se repete regularmente. Então, agora a gente vai ver um pouquinho das propriedades periódicas, algumas das mais importantes. Raio atômico. O tamanho de um átomo é difícil de ser medido. Os elétrons não estão localizados a uma distância definida ao redor do núcleo, permanecendo em constante movimento. Os cientistas consideravam que os átomos como esferas rígidas que ao mesmo tempo que se aproximam umas das outras, tocando-se em apenas um ponto. Em um período, quanto maior for o número atômico, menor será o raio atômico. Em uma família, quanto maior for o número atômico, maior será o raio atômico. E vamos conversar um pouquinho sobre energia ou potencial de ionização. Então, os átomos, né, dos metais, eles tendem a perder elétrons, só que para isso eles precisam de energia. E essa energia que é o potencial de ionização. A gente tem que saber que no período, quanto maior for o número atômico, maior a energia de ionização. Já no grupo ou família, quanto maior o número atômico, menor a energia de ionização. E a gente também tem que saber que no período aumenta da esquerda para a direita. E no grupo ou família é de baixo para cima. E é isso. E é sobre isso. Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada por um átomo na fase gasosa ao receber um elétron em sua última camada, transformando-se em um íon gasoso. Variação da afinidade eletrônica. Em um período, a afinidade eletrônica aumenta com o aumento do número atômico, e em uma família, quanto maior for o número atômico, menor a afinidade eletrônica. E vamos de eletronegatividade? Então, a gente tem que saber que eletronegatividade é a capacidade que um átomo, né, de um elemento químico tem de atrair para si elétrons, né? Quando eles são compartilhados para formar, junto com outros átomos, substâncias compostas. E a gente também tem que saber que no período, quanto maior o número atômico, maior a eletronegatividade. E na família, quanto maior o número atômico, menor a eletronegatividade. E na tabela a gente também tem que saber que no período aumenta da esquerda para a direita e na família ou grupo, enfim, aumenta de baixo para cima. E isso dessa vez não considerando os gases nobres, tá bom? Eletropositividade. Eletropositividade é a capacidade que os átomos de um elemento químico têm de perder elétrons quando participam das ligações químicas para formar substâncias compostas. Em um período, a eletropositividade aumenta com a diminuição do número atômico, e em uma família, quanto maior o número atômico, maior a eletropositividade.